Você pode ter em vários lugares, você pode até sair da presença do Senhor, só que você está lá, irmão, e o coração dizendo: não está bom, não vazio na alma. E quando você chega aqui, irmão, não sei você, mas a gente começa a orar, a gente quer pular, tem gente que pergunta: que você é? Eu lembro da vez que eu converti, que Deus te passou na porta, o irmão Fábio isso para mim, por isso ele falou: nossa, tanta, quem chama glória lá, vocês estão a glória. Eu falei: não tem nenhuma glória lá, não, eu nosso glória a Deus, meu amor. Então, irmão, quem está no Espírito, entende as coisas do Espírito. Quem está na carne não vai entender o que nós sentimos aqui, e nada se compara. Pode ser a festa mais bonita, o melhor buffet do universo, mas isso daqui, irmão, porque melhor é estar na presença do Senhor. Imagine como será lá no céu. Então prepara, porque Deus tem melhor para a sua vida. Você pode aplaudir Jesus? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Saudando a igreja, papai do Senhor. Amém. Desde já quero agradecer muito essa oportunidade de vocês. E eu estava vindo, eu sentei ali, eu falei, pensei comigo: imagina se Jesus me dá uma oportunidade aqui. Aí ao decorrer agora dessa ano, eu perguntei para a Senhor: o que eu vou falar? E Jesus falou: conta o seu testemunho. E a irmã acabou de confirmar. Meus irmãos, eu quero ser breve, não quero tomar muito tempo, mas eu quero contar um pouco do meu testemunho, falando que quando estava no mundo, assim também como eu estava também. Eu vim de uma cidade chamada Itaú de Minas, não sei se eu era uma pessoa que eu não gostava de crente de jeito nenhum, não gostava. Era uma pessoa que, pior que a minha família, são todas cristãs. Só que ela, o que me deixava mais assim, é que eles nunca me forçou a ir para a igreja. Uma coisa que eu nunca esqueço, que a minha avó falava para mim, era: um dia Deus vai te colocar. E assim foi como todos os jovens, assim como estão indo, sair, curtir, assim eu saí, curti. Só não digo coisa errada, mas eu saía, voltava de madrugada, minha mãe ficava preocupada. E um certo dia, do nada, colocou, e meu coração começou a disparar. Meu coração começou a sentir algo, comecei a sentir falta de ar. Eu comecei a ir no médico e nada, não tinha nada. E certa vez, minha mãe estava tão preocupada que ela falou assim: vamos embora para a Franca. Porque já estava tão assim que eles estavam com medo de eu cometer uma loucura, porque eu não dormia. Eu ficava variando à noite. Eu ia dormir, era 5 horas, 6, 7 da manhã. Aí minha mãe pegou, olhou para mim e falou assim: vamos embora para a Franca. Eu falei assim: não, o que eu vou fazer lá? Meus amigos estão tudo aqui, não vou lá não. Aí aconteceu de novo, na mesma madrugada, eu tive que ir para o hospital para ver o que era. E o médico falou assim: não tem nada. Eu comecei a chorar, comecei a entrar no desespero. E eu falei para mim assim: vamos embora. E a gente pegou nossas coisas. Outro dia mesmo, minha tia já veio, já mostrou a gente. E assim veio, a gente começou a morar na Avenida Chico Júlio. Incrível. Aí começou a ir lá na Avenida Chico Júlio. Uma vez teve um show aqui, eu conheci alguns colegas. Eu fui nesse show. Ao voltar, eu tive um pequeno sonho. Eu vi de trás do guarda-roupa uma luz, uma pequena luz. Mas de acordo com essa luz vinha chegando, ela não aumentando essa luz, que não tem explicação como que é essa luz. Mas só que eu continuei. Outro dia eu continuei, indo para bagunça, essas coisas, saindo. Só que foi assim quando eu fui para o jardim tranquilo.
Eu passava toda vez na porta da igreja, lá do Jardim Francana, e algo me incomodava muito, muito. Me incomodava e eu assim, não. E passava eu, minha mãe, minha avó. E chegou um certo dia de madrugada. Minha avó levantou, olhou para mim e disse assim: volte a orar. Porque eu tinha costume, mesmo não indo na igreja, eu tinha costume de orar para dormir. Mesmo chegando em casa, eu dobrava meus joelhos, mesmo não sabendo orar como a gente deve orar, mas mesmo assim eu conversava com Deus. E minha avó levantou de madrugada e falou para mim assim: volte a orar. Ora. E nessa madrugada foi a madrugada mais, com muita luta que eu tive, porque eu dobrei meus joelhos e disse: Senhor, se for da tua vontade, domingo eu vou lá na igreja, mas se for da tua vontade de eu largar o mundo para te servir, fala comigo. E foi uma semana de luta, de batalha. O diabo lutou comigo a semana inteira. Ele luta de verdade, lutando. Fala assim: pra que você vai? Pra que você vai lá ser crente? Você não vai sair, você não vai ter amigos. Pra quê? E eu fui, chegou no domingo. O culto começava às 7 horas. Chegou às 6 horas da tarde. Minha avó estava descendo. Minha avó e minha mãe já estavam preparando para descer a escada, que a gente morava num prédio. Ela olhou para mim e falou assim: você não vai no culto? Eu falei assim: não vou não. Pode vocês, não vou não. Ela falou assim: ó, você prometeu para vocês aí. Eu falei: não vou não. E ela desceu, as luzes desceu a escada. Na hora que ela começou a subir a rua, eu vi as costas da sacada, algo falou no meu coração: mas você prometeu para mim que você iria. E aquilo começou a me incomodar de uma forma tão grande que não, até hoje eu não sei te explicar como que é esse incômodo, porque incomodou de verdade, começou a incomodar. Aí foi quando eu saí da sacada e falei para ela assim: me espera, eu vou com vocês. E eu fui do jeito que eu estava, dava banho, essas coisas, e fui. Chegou lá, eu sentei no último banco. Era uma pregadora de São Paulo. Teve um louvor na hora da ministração, né? Ela falou para mim assim: você. Eu falei assim, olhei do lado da rua, pensei: ela falou: você mesmo. Deus está mandando falar com você. Ela falou tudo aquilo que eu tinha orado. Aí naquele momento eu entendi que era para mim largar o mundo e começar a servir a Deus. Só que tinha um problema. Eu fumava. E ao decorrer do mês, eu falei para Deus assim, eu falei para Jesus assim: Senhor, mas para mim te aceitar, eu preciso largar esse vício. Eu preciso largar isso. E foi num culto de quarta-feira. Eu fui no culto sozinho, subi, sentei, o pastor Marcos estava comigo. Quando de repente, na oração, saiu o ar quente da minha boca, eu saí da porta para fora, eu nunca mais senti vontade. E depois disso eu tive ainda foi alergia. Eu tive alergia ainda. Aí eu fui para casa, não senti mais vontade. Ela falou assim: agora eu aceito. Aí eu fui no domingo, no culto de domingo. O pastor foi, fiz o apelo, eu levantei minha mão para aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. No mesmo dia eu falei: pastor, eu quero me batizar. Ele falou assim: daqui 3 meses, tem um batismo na 7. Eu te colocar. E fui. Chegou 3 meses, foi o dia mais lindo da minha vida, foi para descer as águas. É um amor que a gente não consegue nem explicar como é que é esse amor. Descer as águas. Eu sempre perguntava para minha mãe: nossa mãe, aquele povo fica falando assim, o que é aquilo lá? Ela falou assim: é batismo do Espírito Santo. Quando eu desci as águas no culto de noite, aquilo
eu estava orando, mas estava num amor tão grande, aquilo começou a vir no meu peito, e aquilo começou a sair, e eu fui batizado pelo Espírito Santo. E passando ao decorrer do tempo, dos anos, eu tinha um sonho de me casar. E veio uma profeta, fala para mim assim, e eu fiquei noivo de outra pessoa, tive uma decepção. Eu até me perguntei, falei assim, nossa, mas como pode uma pessoa cristã fazer isso? E Deus, ao decorrer desse tempo de cristianismo, vai fazer uns 15 anos mais ou menos, Deus me ensinou muita coisa, mas muita coisa, eu passei por muito. Ao decorrer desse tempo que aconteceu comigo, Deus fez uma decisão na boca dessa profeta, que hoje eu admiro ela muito. Falou para mim, o que é teu está guardado, eu não te dou o resto de você. No tempo certo te colocarei na tua frente, você não precisa correr atrás. E realmente aconteceu hoje, está aí na bênção que Deus me deu. Foi por Deus, porque foi também, ela veio de outra religião, veio da católica, e a gente foi uma experiência. Deus foi trabalhando, foi voltando, e foi só na base da oração, irmãos. Não tem outro jeito, não tem outra, foi só na base da oração, e Deus me deu tudo isso. Mas a peleja é grande, a peleja é dolorosa. Enquanto Deus também nos deu uma grande bênção, também Deus nos ensinou através de uma morte. Foi através na frente de um caixão que Deus me mostrou a verdade, que o nosso tempo é curto. Quando a gente está aqui, daqui 10 minutos a gente nem vai estar aqui mais não. E foi questão de 4 horas que eu perdi alguém. E eu me perguntei pro meu pastor, se a pessoa está pessoal. Ele falou assim, tem gente que ora mais do que a gente que está na igreja. E essa pessoa que eu perdi, ela não ia na igreja com a gente por causa de muito de idade, mas ela orava meia-noite, 5 horas, 6 horas da tarde. E foi uma perda muito grande que a gente teve, mas Deus me ensinou a abrir um caixão. Eu assim, vale a pena você me ensinar, porque é nesse momento, é nessa hora que a gente vê, porque só existe 2 caminhos, céu e inferno, não existe outro. É nessa hora que a gente vai ver para onde a gente vai, as nossas atitudes que a gente teve sobre a terra. Por isso que eu falo, vale a pena servir a Cristo? Vale. Eu deixo tudo por Cristo. Eu largo tudo por Cristo, porque tudo que eu tenho foi Ele que deu. Eu agradeço todos os dias. Cada coisa, seja móvel, seja roupa, seja a nossa condução, seja qualquer coisa, seja o alimento, seja o dia. Eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele tem, sabe? Porque é Ele que cuida de mim, de você. Todos os dias a gente respira por causa dele, a gente tem saúde é por causa dele. Porque quantas pessoas estão lá na cama, no leito, pedindo mais uma oportunidade? Eu estou fazendo técnico de enfermagem e eu vivi isso no hospital. Vendo uma pessoa, uma senhora, deitada no leito, pedindo a morte, e não tinha ninguém para visitar. E ela pedindo a morte a Deus, porque ela não aguentava mais. Como é triste. Se um dia você tiver a oportunidade de entrar dentro do hospital, para você ligar, para vocês verem. Aí se a gente começa a dar valor na nossa vida, no que a gente tem, a gente começa a agradecer mais a Deus. Porque a pessoa é uma senhora deitada numa cama que esse cobertor bem antigo, sem nome, mas aquele cobertor bem antigo, sem ninguém, só ela e Deus dele. Então que a gente possa refletir um pouco
E a primeira coisa que Deus me ensinou na Bíblia foi Salmo 121. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Eu agradeço infinitamente a oportunidade, neste momento, de eu compartilhar um pouco com vocês. Amém?